Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre dois movimentos que têm a ideia de corpo insubordinado como elemento central da sua experiência estética, prática e existência. O punk, de uma forma, e a comunidade, o indivíduo LGBT que se encontra com o movimento punk mais adiante, à sua maneira também, transformando a vida numa forma existencial insubordinada. A gente pode olhar ali para os anos 80 e meados dos anos 80, uma junção mais pragmática entre o punk e a questão LGBT, mas eu acho que a gente pode voltar para pelo menos 15 anos atrás, a rebelião de Stonewall, para identificar os primeiros elementos ali voltados para uma contracultura e uma rebelião mais radical do que é essa organização, coletividade LGBT que se relaciona com outros movimentos de libertação também. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria apresentar os nossos convidados de hoje. Melhor, eu vou pedir para que eles se apresentem. Cauê Chopot e Bruna Provasi. Quem são vocês? Se apresentem, por favor. E aí, Bruna, quer começar? Posso começar. Oi, pessoal, todo mundo que está ouvindo aí. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu sou a Bruna, sou de Juiz de Fora, organizei o festival Mulheres no Volante de 2007 até 2012, depois a gente fez uma edição de 10 anos em 2017. Em 2010, mudei para São Paulo e atualmente toco baixo na banda Raiz, de queercore. Eu sou Cauê Rocha, conhecido também como Chopot. Eu sou designer, ilustrador, sou de São Paulo, atualmente moro em Belo Horizonte e estou conectado aí com o movimento hardcore e com punk desde meados ali dos anos 2000, 2004, 2005. Não sou um estudioso no assunto, né? Sou completamente curioso, assim. Estou empolgado para ver como é que isso vai ser. Vamos nessa. Legal. Agradeço vocês terem separado esse tempo aí para a gente trocar essa ideia. Como eu disse aqui no começo, na apresentaçãozinha, em meados dos anos 80 tem uma elaboração mais consistente dessa junção aí do queer com punk, a partir de selo, fanzine e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode voltar um pouco para o fim dos anos 60, ali nos Estados Unidos, que é onde essa parada toda está em ebulição, e pensar na rebelião de Stonewall como um elemento fundamental para a junção das questões LGBT com outras lutas e também de uma radicalização das questões LGBT que estavam em foco ali também no fim dos anos 60, que havia uma efervescência de costumes, de crítica cultural, de crítica à sociedade muito forte. Como que a gente pode pegar essa experiência da rebelião de Stonewall e conectar com o que viria ali pelo menos 10, 15 anos depois com a comunidade punk, pensar essa rebelião, pensar esse contexto todo e ver a herança que ele deixa para uma geração posterior que vai se expressar no punk? Cara, eu acho que, falando diretamente de Stonewall, assim, né, tipo, Estados Unidos e tal, essa época, os Estados Unidos era tipo um barril de pólvora, assim, né, tinham recém-assassinado o Martin Luther King Jr., né, que era um defensor aí dos direitos civis dos negros norte-americanos, né, em paralelo também tinha essa questão do movimento hippie, né? Tipo, é o ano do festival de Woodstock. E também tinha o Stonewall Inn e outros rolês ali acontecendo na época que eram vistos como marginais, assim, para a comunidade LGBT. Eu estava dando uma pesquisada, né? Até para poder me inteirar, assim, sobre o assunto, tal, relembrar algumas coisas. E, basicamente, nessa época, os Estados Unidos, tipo, por mais que tivessem, né, a lei de direitos civis, a Lei 64, ela não tinha nada que protegia pessoas LGBT de serem discriminadas, assim, né. Muitos dos estados, até hoje, inclusive, não tem uma lei antidiscriminação, ou se tem níveis diferentes ali, para falar de crime de ódio, enfim, por orientação sexual, mas isso vai longe. Eu acho que o importante é falar dessa questão de ser marginal mesmo, né? De ser outsider da comunidade LGBT
tá participando ativamente dos encontros e da própria existência da efervescência ali na rua, né? E Stonewall Inn é um bar também da máfia, né? Da máfia italiana, tal. Eles transformaram ali o bar e acharam uma oportunidade de negócio. Só que, ao mesmo tempo, eles tinham que molhar a mão ali dos gambé, dos polícia, para poder fazer a parada existir, assim, né? Porque era proibida a venda de álcool para estabelecimentos que eram considerados gays, né? Uhum. E, tipo, em Nova York tem um lance que, tipo, se você não vestisse pelo menos 3 peças de roupa que fossem apropriadas ao seu gênero, entre muitas aspas, você podia até ser preso, né? E eu acho que tudo isso, assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, acho que tudo isso fez com que esse barril de pólvora realmente, tipo, gerasse consequências, assim, né? Sim, sim. O Stonewall, eu acho um elemento muito interessante, porque eu lembro de ter assistido aquele documentário da Marsha P. Johnson no Netflix, e a amiga dela, Sylvia Rivera, tem um discurso que eu identifico como uma parada muito punk, assim. Uma coisa muito radicalizada, muito agressiva, muito, enfim, que tensiona um limite de forma muito radical mesmo. A Silvia Rivera, eu acho que é uma figura muito interessante para se pensar esse contexto de Stonewall e dessa rebelião que depois vai se juntar com diversos outros movimentos que ali no fim dos anos 60 estavam acontecendo contra a guerra no Vietnã, tanto que o nome, o FLH lá, o Front Liberation Homosexual, era uma menção à Frente de Libertação do Vietnã, né? Tinha uma série de interlocução entre os movimentos de libertação negro, oriental, do terceiro mundo em geral, e era uma parada que a gente pode considerar anticapitalista também, né? Não, com certeza. E aproveitar que você falou da Silva Rivera, realmente ela era uma ativista trans, né? E assim como a Marsha, e além de tudo ela era filha de imigrantes, né? Então acho que realmente assim são vários itens assim, né? Que eles acabam se entrelaçando de alguma forma ali, né? Quanto à visão dos indivíduos perante a sociedade, assim, né? Então, como uma mulher trans e ativista e filha de imigrante, e também, não só isso, né? Stonewall não era exatamente o lugar perfeito para as mulheres trans, né? Na verdade, era, a princípio, um bar gay, né? Um bar para homens gays, e assim como a Marsha e a Stormy Delaverry, né? Que é uma artista lésbica e negra e tal, as demais pessoas, né, LGBT, elas foram aparecendo aos poucos, assim, né, mas a princípio isso era bem nichado pro público gay, assim, masculino. É interessante pensar em como o espaço ele existia, mas ainda assim para contemplar um público específico que respondia a uma norma, né? Por mais que seja um Sim, marco, ainda respondia a uma norma. E eu acho que quando a gente pensa no queer, o queer ele aparece praticamente como oposição até mesmo à própria coletividade gay que se alocava numa retórica de defender o gay como o normal, né? De apresentar o gay como o normal, como o inofensivo. Acho que o queer ele rompe justamente com essa ideia e apresenta, evoca, revela como fora da norma e como radical nos seus propósitos e nos seus princípios, e isso como uma qualidade, né? Eu acho que é meio que esse o lance do queer. A gente pensa no termo queer, ele tem até uma relação com o punk, de revalorizar, né? Uma palavra que a princípio é negativo. Como que a gente pode olhar para o surgimento da palavra, para essa questão que surge em torno da nomenclatura? eu acho que bem, traçando um paralelo com o Brasil, assim, bem parecido com não exatamente a mesma coisa, mas algo que a comunidade LGBT fez com os próprios nomes pejorativos aqui no Brasil, né? Por exemplo, viado mesmo, né? Acho que que é um termo que foi muito, muito usado e, de certa forma, né, entre aspas também, e num ponto de vista bem diferente, mas ele foi muitas vezes ressignificado, assim, como algo divertido e como assumir uma certa... ter um certo orgulho, né? Traçar um paralelo de reconhecimento mesmo dentro de algo que pareça negativo, assim, né?
E só puxando uma outra coisa que você falou que eu acho importante também traçar o paralelo com o Brasil, assim, né? Essa questão de quebrar esse paradigma de que só existem homens gays, eu acho que é uma coisa também que aconteceu no Brasil em escalas bem diferentes, assim. Queria até que, se possível, a Bruna até me ajudasse a falar sobre isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é muito fácil de um homem gay sair pela tangente, assim, dele simplesmente viver a vida dele e, inclusive, dentro do armário, se ele quiser, e a parte de qualquer movimentação ou pensamento político, né? Eu acho que as próprias lésbicas e, tipo, os homens trans, as mulheres trans e tal, até traçando esse paralelo, né, de não colocar isso só na responsabilidade da teoria queer, eu acho que foram fundamentais, assim, para evidenciar vários outros tipos de discriminação, assim, sabe? Que envolve as mulheres, né, tipo, especialmente, mas acho que eu tenho a dizer que, tipo, na verdade, o G deveria estar no final da sigla, assim, sabe? Lá como o último representativo, assim, e não por ser diminutivo nem nada do gênero, assim, mas porque existem muitos outros movimentos aí também que precisam ser colocados à frente e eles precisam ser vistos, assim, sabe? Seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, eu acho que a ideia é meio que a mesma, assim, sabe? Eu acho legal a gente falar também, né, que o queer, ele vai surgir como movimento num período posterior também, né, a todo esse contexto que você estava falando de Stonewall e tal. Então já é um momento em que você ser gay ou lésbica já estava um pouco mais absorvido, né, socialmente, e aí o queer vai surgir também como um movimento, como uma reação a essa padronização também, né, principalmente no meio do punk, né, um não reconhecimento de pessoas que não se reconheciam nem como o machão do punk, nem com o gay tradicional que ia para boate, se vestia de determinado jeito, né. Então, é uma retomada também desse termo, né, como vocês estavam falando, né, de tanto você mesmo se assumir assim, né, reapropriar o termo viadinho, ou sapatão, ou a Uhum. travesti, né, coisas que já vinham sendo feitas, mas acho que a partir dos anos 80 e mais no 90, né, nos 90 a gente vai ver isso como o movimento mesmo, né, dentro do punk e do hardcore. Com certeza, com certeza. É um questionamento que ele é mais na ferida até, né? Ele mexe com a ideia do que é construto social, assim, né? Que, bom, acho que depois a gente vai falar melhor sobre essa parte de teoria queer, mas só abrangendo que, assim, o queer começa a envolver, né, junto com o movimento punk, também lá nos anos em meados dos anos 80, começo dos anos 90, começa a fazer um estudo a respeito desses papéis sexuais, né, dizendo que eles não existem assim, né. Não existe um papel sexual que seja essencial ou biologicamente inscrito na natureza humana, né. E aí é por isso que, em Sim. paralelo, existe todo esse rolê acadêmico também, porque, né, começa a envolver, a gente até estava conversando antes, dando spoiler, que na verdade essa parte do estudo mesmo da teoria, né, o que corre no paralelo, é um corpus bem grande, assim, né, abrange várias correntes, abrange sociologia, política, educação, antropologia e por aí vai, assim. Sim, Sim, e tem né, a teoria queer também, ela vai questionar, né, Judith Butler principalmente vai trazer esse questionamento do feminismo também, de quem é o sujeito do feminismo, né, quem é essa mulher branca, classe média, heterossexual, né, que o feminismo vinha retratando. Então acho que está mais ou menos tudo ligado, né, nesse momento. Com certeza. Eu vejo, eu sempre, em todos esses períodos, eu vejo uma ligação, assim, sabe? Mesmo entre o movimento LGBT na época do Stonewall e o próprio rock, assim, e o surgimento do punk e tudo mais, e parece que tudo sempre estava conectado e se misturava de alguma forma, assim, né? E é algo que meio que acontece até hoje em dia das mais diversas formas, né? Igual a gente está falando sobre a parte academicista versus, entre aspas, né, a parte punk, né? As coisas se conectam de alguma maneira, assim, né? É um elo que se cria, né? sim, sim, total. É uma coisa que eu vejo que o legado do Stonewall para os anos 80 ali
já na cena punk, que eu percebo muito fortemente, é uma crítica a uma forma de reivindicação que já fim dos anos 60, ali, começo dos anos 70, estava sendo disseminada pela comunidade LGBT, que era uma coisa meio institucional, meio de casamento, de poder adotar filho e tal. E essa rebelião de Stonewall e o discurso mais radical, ele escancarava a negação dessa moral burguesa, desse desejo burguês que tinha ali, né, acoplado também numa certa ideia de casamento, numa certa ideia de constituir uma família nuclear quase e tal. Então, é uma coisa que eu, na minha superficialidade da pesquisa, pude identificar como um fenômeno meio punk, como um legado de Stonewall ao queer punk, ao queercore que vai surgir mais adiante. Mas se a gente for para os anos 80, meados dos anos 80, quais são os primeiros documentos, discos, bandas, selos, zines, que a gente tem que registram isso como uma expressão de termo mesmo, de queer punk, de queercore, de coesão de artistas, escritores, pensadores, cineastas, porque engloba tudo isso também, né? Uhum. Olha, eu confesso que eu gostaria de saber mais como isso estava acontecendo fora dos Estados Unidos, assim, né? Bastante coisa do que eu tenho de bagagem, até por conta das bandas que eu gosto, muitas vezes está atrelado aos Estados Unidos, né? Então, muito do que eu vou falar, assim, do que eu conheço, assim, é muito. O que eu conheço, que eu vou falar, muitas vezes está linkado aos Estados Unidos. Já nos anos 80 tem bastante coisa, assim, né, que a gente pode destacar. Eu gosto particularmente bastante da cena do Texas dessa época, assim, né, o The Dicks, o Big Boys, são bandas que eu escutei bastante, inclusive minha gata tem o mesmo nome do vocalista do Big Boys, eu gosto bastante mesmo. E eu acho que essas bandas elas surgem meio que num cenário bem próximo desse paralelo que a gente estava falando, assim, né? Existia um bar no Texas, né, em Austin, que chamava House Club, que era um lugar para a galera outsider, assim, para os artistas, punks e tudo mais. E foi esse lugar que foi um embrião de várias dessas bandas, ainda não sob terminologia do homocore, do queercore, mas que começam a surgir as primeiras bandas ali que falam abertamente sobre sexualidade, né? Sei lá, por exemplo, o Biscuit mesmo, vocalista do Big Boys, tocava tipo com umas botas de cowboy rosa, sabe? Os tutu bailarina. E no caso do The Dicks também, o Gary Floyd, assim, né? Que é um cara fantástico, assim, artista plástico e tal. Ele falava no palco abertamente sobre todas essas intimidades dos encontros sexuais dele, assim, causava tipo uma espécie de desconforto proposital para o público, né? Mas acho que é legal citar que tem outras bandas, assim, que mesmo não sendo bandas LGBT, que às vezes elas tiveram presentes ali em algum momento que a gente estava escutando punk e tudo mais, e elas já falavam um pouco sobre isso, né? O Seven Seconds tem música falando sobre, tem Regress No Way, né? Que fala sobre não regredir de forma alguma com relação aos direitos humanos, critica um pouco esse termo que era usado na época de come queer, né? De tipo viado comunista, assim, né? Que isso tipo, não, fala um pouco até sobre feminilidade, sobre trejeito, assim, né? Cita um pouco sobre isso. E acho que é legal falar do MDC também, porque o MDC tem uma letra que chama America So Straight, que também fala sobre isso, assim. Eu acredito que é uma banda que já tinha um pé um pouco mais colocado no underground LGBT mesmo, nos clubes gays dos Estados Unidos, sabe? Aquele começo da incorporação do Vogue, os duelos, tal, porque eles exaltam esse estereótipo feminino na letra e, assim, criticando o fato dos Estados Unidos serem muito hétero, assim, para nada, né? Então, várias bandas começaram a fazer isso a partir dos anos 80. Tem a Debbie Jones também, né, que depois, futuramente, ela vai escrever um zine junto com o Bruce LaBruce, né, e que também é uma mulher muito importante nos anos 80, assim, que já estava presente na música ali, já tinha uma banda de pós-punk desde o começo dos anos 80. Então eu acho que foi tudo dando uma certa efervescência, assim, sabe, no cenário como um todo. Tem a Donna Dresch também, né, que também tinha um fanzine que era homocore, depois queercore, e também que era uma figura super importante. As minhas referências também são dos Estados Unidos, também pelo mesmo motivo, né, das bandas, e que eu acho que também rola esse colonialismo aí do conhecimento, né, que é o que a gente mais sabe, né,
gente não Nossa, tem muito. muito, né, não sabe muito sobre o que estava acontecendo aqui mais na América Latina, por exemplo, né? Até gostaria de saber mais. Tá aí um estudo para os próximos, viu, Rodrigo? Pra É, você ajudar a gente a conhecer também, porque é Eu uma até parte. procurei, mas realmente não tem muitos registros assim, né? eu acho que É, o que chegaria mais perto é uns secos e molhados da vida, assim, do rock psicodélico, um experimentalismo de corpo e tal. Eu acho que definitivamente as pesquisas que se voltam um pouco mais para esse início do vínculo entre o punk e o gay no Brasil são meio escassos. Eu acho que nos anos 80 a gente não vai ter quase nada. E eu particularmente considero o Redson um punk dos anos 80 com reverberação, com projeção, que aborda essa questão. Ele é a única figura que me vem na cabeça que fala da questão de sexualidade e tudo mais, de forma ainda muito tímida, mas que menciona em show e tudo mais, sem o deboche ou sem a ofensa, porque o punk no Brasil, no começo dos anos 80, tinha questões ali que eram até meio homofóbicas e tudo mais, né? Nos anos 90 já muda um pouco. Eu acho que até no fim dos anos 80 mesmo, com o movimento anarcopunk, isso começa a ser debatido de forma mais madura, mas antes disso, talvez não, né? Aí nos anos 70 a gente tem algumas coisas interessantes, mas meio distante de uma comunidade musical, assim, mais para contracultura e para cultura de publicação. Tinha aquele jornal Lampião, né? uhum. Que acho que foi o primeiro jornal LGBT do Brasil, em plena ditadura. Tinha o Xana com Xana, que era um jornal dos anos 80 também, lésbico e tal. Mas na música vai ter os nomes, tipo, secos e molhados mesmo, talvez, que se aproximem um pouco de algo que a gente possa especular, como queer, né? Mas tirando isso, não temos. A nossa pesquisa é deficiente. E ao mesmo tempo, esse paralelo aí dos anos 80 para os anos 90, traçando aí o que estava ali no, sei lá, no final do século XX, assim, né? Eu acho que a própria comunidade LGBT já sofria muito em vários aspectos, né? Tanto com esse vácuo político ideológico da grande maioria da população, crise do capitalismo, esse rolê das tretas de gangue, né, que envolvia os punks por um lado, mas também os skinheads por outro, que no caso, né, tipo, os nazis mesmo, né, que já organizados faziam as patrulhas para caçar as pessoas LGBTQ, assim, sabe? Uhum. Seja na rua, em ponto de prostituição para as travestis, né? Ou seja em ambientes fechados mesmo, tipo sauna, cinemão. E isso vinha de todos os lados, né? Vinha dessa parte marginal, entre aspas, né? Desse rolê das gangues, mas por outro lado também vinha da própria polícia, assim, sabe? Que invadia as casas noturnas, que subornava a galera. Então, ser LGBT no Brasil já era uma resistência por estar vivo considerável, assim. Sim, sim. A gente está olhando ainda, falando desse cenário punk, muito ali para os Estados Unidos, no meio dos anos 80. Quais nomes a gente consegue levantar de fanzine? Quais eram as bandas? Além do MDC, do Dix, do Big Boys? O que mais a gente identifica ali? As minas estavam ali já organizadas, Bruna, no fim dos anos 80, como meados dos anos 80, ou mais para os anos Sim. 90? Então, tem esse fanzine da Donna Dresch que chamava Chainsaw, que depois acabou virando um selo, que eu me lembro, assim, é o que foi mais icônico, né? E tem um zine que chamava Homocore, que daí não é de mina, né? Mas que também acabou dando origem ao movimento, né? Que depois preferiram renomear de queercore, né? Sim. E tinha também nessa época, assim, né? Tipo, tanto a Dona Dresch também. Acho que eles eram todos muito conectados, assim, né? A galera do rolê de fanzine, esse levantamento da existência do queercore e do homocore, assim, né? Então, ela também tinha participação, ela tinha essa participação no Chainsaw, né? Que era dela. E ela chegou a participar também do Outpunk e do JDs, né?
O Outpunk, mesma lógica, assim, ele era um zine, depois ele se transformou num selo, né? E a ideia era fazer entrevistas com essas bandas de queer punk que estavam surgindo na época, assim, né? Acho legal citar do Outpunk também, né? Que já tinha um pouco dessa mistura LGBT por completo, né? Eles lançaram um LP que chamava Outpunk Dance Compilation. Foi no comecinho dos anos 90, só que antes de sair esse LP, eles fizeram 2 coletâneas, né? Uma que era voltado para as minas, né, tipo, que chamava There's a Dyke in the Pitch, que inclusive das 2 é minha favorita, porque já tem o Bikini Kill, Tribe 8, Seven Year Beat e tal, e tinha o There's a Faggot in the Pitch também. E eu achei muito legal, assim, eu não conhecia, tá, isso eu fui atrás recentemente, mas eu achei muito legal que tivessem esses movimentos, né, esses materiais de divulgação e tudo mais, envolvendo a comunidade LGBT como um todo ao movimento punk, assim, né? Acho que, com certeza, o Chainsaw, o Outpunk e o JDs, né, que também era da D.B. Jones e do Bruce LaBruce, né, que era um zine canadense, né, de Toronto, acho que eles foram muito importantes, assim, para esse levante mesmo do queercore e do homocore como uma terminologia real, assim. Sim, porque o zine, né, a gente sabe, né, na cultura punk a importância, né, mas é isso, eu acho que quando você dá um nome, né, dá uma cara ao movimento, você acaba, mesmo tendo 5 pessoas numa cidade, vira uma cena, né, e aquilo ajuda a, enfim, a fazer o rolê acontecer. Com certeza, né? As pessoas vão se reconhecendo a partir daqueles materiais, né? Coisa que, de fato, assim, também aconteceu comigo, imagino que também tenha acontecido com vocês, quando vocês começaram a escutar hardcore, punk, e conhecer esses materiais também aí a partir dos anos 2000, né? A gente vai se identificando, mesmo que seja com uma frase ou outra que a gente lembra ali, mas vai começando a gerar conhecimento, né? E acho que dá uma sensação de pertencimento pra gente, sabe? De entender Sim, do que com está sendo certeza. falado. De É se quase um identificar. tutorial, né? Isso, e se identificar, com certeza. Com certeza. Tem um negócio legal que eu acho que vale destacar também, especialmente do JDs, né? Tem algumas cópias disponíveis aí na internet, eu não tenho um site de cabeça, de repente eu passo depois, a gente coloca no descritivo, não sei. Mas tem um site que tem algumas páginas do que era o JDs, né? E eu acho que é muito legal porque tem essa coisa, entre aspas, assim, né? Despretensiosa do meio LGBT em conjunto com o punk, que é a forma como ele se porta, né? A ideia para esses zines nunca foi uma coisa muito acadêmica, sabe? Foi uma coisa mais direta mesmo, assim, sabe? Tipo, tirar sarro, por exemplo, sei lá, tem um exemplo bobo, mas assim, tem uma imagem de um cara, tipo, skinhead, assim, e outro cara lambendo a bota dele, assim, sabe? E, tipo, o texto é, tipo, confissão verdadeira, eu era um lambedor de bota de skinhead, sabe? Tipo, brinca um pouco com essa coisa fetichista, tem uma relação jocosa, assim, né, com essa erotização da cultura punk também, que até então era uma coisa que estava sendo vista talvez de uma forma diferente, assim. E eu acho que isso é muito rico pra gente, assim, sabe? Enquanto seres LGBTQ, assim, sabe? A forma como a gente, talvez dizendo por mim, assim, né? Quando eu tive o Nerds Attack lá em 2006, 2007, né? A forma de falar tipo, sobre sexualidade tinha que ser muito aberta. A gente era bem moleque, assim, sabe? Então a ideia é que a gente atingisse o público justamente pelo divertido, assim, né? Trouxesse as pessoas a ter empatia e tudo mais. Então eu acho que isso sempre existiu de alguma forma, assim, sabe? Sim, como a gente estava falando um pouco antes aqui dessa conversa, eu acho que o punk permite que o sujeito se transforme num intelectual orgânico, assim, de fato, que ele leia o mundo, compreenda o mundo, que ele instrumentaliza o sujeito para inteligir coisas sem necessariamente ser um acadêmico ou estar munido de teorias muito específicas. É óbvio que é interessante o aprofundamento, o exercício da pesquisa, da leitura, isso é fundamental. Mas quando a gente é muito novo, quando nós somos às vezes meio preguiçosos, eu acho que um estopim muito importante é essa possibilidade instrumental que o punk te dá para inteligir o mundo.
inclusive essas questões que hoje em dia estão em pauta como queer, mas já existem há muito tempo, sendo debatidas quase que nesse limite empírico pelas meninas, lésbicas, pelos caras, gays, enfim, bissexuais, etc., a partir de um empirismo. Imagino que eram pessoas de 16, 17, 18 anos escrevendo sobre isso, lá nos anos 80, nos anos 90, refletindo sobre isso. Então, isso é um dado importante. Eu acho que é importante também o documento, o fanzine, a gente olhar para o fanzine, a gente olhar para as entrevistas. E eu acho que é um pouco o lance do podcast hoje em dia também. Ser também um documento, um lugar de registro e de elaboração. Então, isso é um negócio que eu acho valioso, né, no processo todo de aprendizado. E talvez aí a gente já comece a se aproximar. Se eu estiver pulando alguma coisa, vocês podem retornar. Mas eu acho que a partir de agora a gente já começa a se aproximar da experiência que vocês começam a vislumbrar ali de forma mais material, que é os anos 90. Eu acho que a gente pode olhar para a gringa e para o Brasil, como que essas coisas começam a se desenvolver quase que paralelamente lá fora, aqui. Quais são os dados que vocês têm? Olha, dos anos 90, eu acho que o Riot Girl é muito importante de ser mencionado antes de qualquer coisa, por ele ter sido um movimento que as minas trouxeram bastante também dessa pauta de sexualidade, né? Além, é claro, de empoderamento, de vários outros discursos super importantes, assim. Acho que pegando um gancho disso, também dessa identidade de grupo e dessa efervescência adolescente que você citou, Rodrigo, acho que tudo acaba colidindo para atos coletivos, né, para a formação de mais bandas, né? E aí também tem, assim, tanto tipo banda das lésbicas quanto banda dos homens gays e tal. Tem o Pace Division, que é uma banda que eu gosto muito, de punk rock, tipo, do começo dos anos 90, assim, que é uma banda abertamente gay, que tem umas letras bem divertidas, inclusive, assim, sabe? E formas legais de falar sobre relacionamento homoafetivo, assim, sabe? Tem uma liberdade de flertar com umas paródias, assim, sabe? Que é uma coisa que depois dos anos 2000, outras bandas como o Guerrilla Biscuits e o Youth of the Gay também fizeram, assim, para meio que tirar um sarro dessa galera tough guy americana, assim, né? Fora outras coisas, tipo Smells Like Queer Spirit, sabe? Falar sobre essa coisa dos crushes, né? Um cara fala, putz, eu quero só ficar de boa com você no escuro, quero que você me lubrifique enquanto a gente escuta o Repeater do Fugazi. E pensa no River Phoenix de sunga, sabe? Então, sempre começou a ter um paralelo, assim, né, eu acho que talvez até do punk rock como melodia, assim, de uma conexão com o hardcore melódico ali dos anos 90, com essa liberdade um pouco menos raivosa, entre aspas, assim, sabe, um pouco mais relacionada na ideia da homofetividade mesmo, sabe, e de verdade eu acho que tiveram algumas bandas gays que fizeram isso, mas eu acho que o movimento Riot Girl e tal, e as bandas das minas dos anos 90, assim, foram muito além, assim, enquanto bandas políticas, assim, sabe? E enquanto forma de empoderamento também. Ah, com certeza. Eu acho que o Tribe 8 também dessa época, né, do Pense Division também, mais ou menos, que, aliás, do mesmo ano, né, 91, que trazia essa coisa da performance também das dykes, né, das sapatonas e tal, naquele estereótipo, né, considerado masculino, que foi bastante chocante. E aí eu acho que, né, não tem jeito, o grande marco é o Teen Dresch, assim, né, que 93, né, que elas surgem e daí acho que muda tudo, assim, né, pra gente, que foi influenciada aí na cena, que vai juntar, né, essa questão política, a questão de sexualidade, de feminismo, falar isso de uma maneira subjetiva, do ponto de vista pessoal, de experiências, e você pensar que não existia, né, não existia referência no punk de mulheres lésbicas compondo e falando sobre isso abertamente dessa maneira, assim, não existia. Então, acho que não tem, né, não tem como ignorar, assim, esse acontecimento na cena. E aí vão surgir várias outras bandas, né, tipo Slater Kinney, Bratmobile, que daí vão estar mais identificadas com o Riot, né, um pouco depois o Bikini Kill também, que daí eu acho que vai juntar todas essas pautas, né, vão falar de aborto também, de sexualidade, de várias questões, mas a questão, né, homoafetiva também é bastante presente, né, e inclusive a gente vinha conversando também, né,
um pouco antes sobre a questão das bandas dos homens, né, estarem desconstruindo o estereótipo do punk machão, másculo, com essas performances, enquanto as minas estão saindo de um lugar de invisibilidade, né, e falando sobre esses assuntos que não tinham sido falados. E aí a própria Caitlyn Hanna disse que ela foi influenciada por essas bandas de homocore para o Bikini Kill também, para que ela pudesse usar tanto do humor, né, o Bikini Kill fala de assuntos extremamente sérios, mas de uma maneira também performática, divertida, e isso, né, tá na mesma pegada das bandas que vieram antes, né, Nossa, com do homocore. certeza, com certeza. Um negócio que é legal de falar sobre esse paralelo, né, da inspiração para o Bikini Kill é que, além de ter todo esse cenário surgindo ali em Washington, né, tipo Trindade em Olímpia, né, Lady Fest também surgindo em Olímpia e tudo mais, tem um outro paralelo que é interessante, que, por exemplo, o Speech Boy, né, que foi uma banda feminina narcopunk muito importante nos anos 90, assim, ela não estava diretamente associada ao Riot Girl, assim, sabe? Eu não sei se exatamente porque a banda terminou em 95, que era ainda um momento bem ascendente, né, no movimento como um todo, mas existia ali um paralelo, né? O próprio Los Crudos também eram bandas que estavam, entre aspas, assim, mais focadas num cenário narcopunk, né? Tinha ligação com outras bandas anarcopunk também, né? Tipo Aos Rotten e tudo mais. E também tinha esses questionamentos críticos sobre imperialismo americano, né? Sobre xenofobia, racismo. E também, dentro disso, eram bandas que falavam sobre homofobia e violência policial, assim, sabe? Então, de alguma forma, assim, as coisas estavam conectadas, assim. Eu não sei, é difícil, lendo hoje em dia, tentar imaginar aonde que existe essa linha tênue aí que divide uma cena da outra, assim, né? Talvez não exista, assim, talvez seja uma coisa que pareça existir por conta da linha documental que a gente assume quando a gente vai pesquisar sobre uma determinada banda, né? Mas talvez não, talvez já tivesse tudo conectado mesmo. Eu acho que as bandas Riot flertavam muitas vezes com queer também, né? Às vezes era a mesma cena, né? A gente tá falando aqui de poucas bandas também, né? Que transitavam, eu acho. Com certeza. Acho que também tem uma característica importante, falando especificamente do Riot Girl mesmo, que é esse lance eu tava lendo, tá? Então talvez eu esteja errado, por favor, alguém me corrija. Mas fala que o movimento ele vem como uma terceira onda do feminismo, assim, né? Igual a gente também estava falando antes, para corrigir algumas características plurais ali que não eram abordadas na segunda onda do feminismo, né? Então, parece que existia realmente, de fato, uma série de questionamentos latentes ali que não necessariamente teriam como pertencer aos homens gays, assim, né? Esse questionamento do que é a definição essencialista da feminilidade, sabe? Essa questão da terceira onda trazer essa ideia, né, de ser um movimento de muitas cores, né, de questionar o próprio gênero também, né? Total, origem cultural, né, o gênero, a sexualidade, enfim, é bem amplo, assim, eu acho bem interessante, assim, porque pegando o gancho do que você falou, talvez realmente sejam poucas bandas quando a gente para e faz uma listinha, né, mas a quantidade de conexões é tão grande, né, Sim. de empatia mesmo pelo rolê do queercore, do homocore, assim, que vira e mexe você vai pesquisando e vai achando outros nomes, né? Tipo, por exemplo, quando o Trindade acabou e que as meninas fizeram Butches, né? Aí o Butches tem, tipo, a Melissa York, que era do Born Against, que eu nem sabia que, sei lá, poderiam ser bandas ou pessoas que se conheciam, né? Caralho, isso aí eu não sabia, que animal, hein? É muito legal, mano. E ao mesmo tempo é muito curioso, assim, porque, tipo assim, o Butches, né? Elas foram chamadas, tipo, de queercore das cruzadas, assim, sabe? Porque elas estavam indo por um caminho que era ainda mais pop punk, assim, né? Tipo,
trazendo bastante dessa questão das letras romantizadas, dos crushes, aquela coisa toda, mas ainda assim a origem era punk e é punk demais, sabe? Sim. Não, eu falei poucas bandas dessas que a gente está citando, mas assim, se você for Ah, é. fazer a árvore genealógica dos Letterkenny, por exemplo, vai vir Cadalaca, vai vir Heavens to Betsy, esqueci a outra banda da Carrie, mas enfim, é 1 milhão de bandas com as mesmas pessoas também, que eu Com acho certeza. maravilhoso. Eu também acho muito legal, porque cria essas conexões que a gente não sabia, né? Às vezes a gente ouve no paralelo e também não sabe. Eu acho muito legal esse tipo de coisa. Sim. Chopoi e Bruna, tem uma questão que, olhando superficialmente assim, para a história da formação da coisa toda, eu percebi, e eu não sei se é um equívoco da minha parte, mas quando a gente olha para a banda queer formada por homens ou de formação mesclada e para a banda das minas, eu tenho a impressão de que o rolê queer das bandas formadas só por minas tem uma coesão coletiva maior. Parece que há uma articulação entre uma cena queer mais específica, enquanto as bandas mescladas ou formadas por caras interagem mais com uma cena normal, heteronormal, uma cena já constituída do punk tradicional e tal. Sei lá, você deu o exemplo do Crudos e do Spit Boy, por exemplo, que eu acho que ilustra bem essa coisa. O Crudos, ele é bem integrado a uma cena hardcoreana punk tradicional, por mais que o Martin seja gay. E até mesmo o Limp Bizkit, que é uma banda formada toda por gays, ainda integra um imaginário hardcoreano mais hardcoreano tradicional. Eu posso estar falando alguma besteira e é justamente para vocês me corrigirem. Enquanto, quando a gente olha para o Teen Trash, enfim, todas as bandas formadas por minas que se apropriam da questão queer e tudo mais, parece que tem algo mais coeso no entorno do que é o queercore, o queer punk, essa comunidade LGBT, essa comunidade das minas lésbicas fazendo som. Então, isso é uma percepção errônea ou é por aí? Eu acho que tem uma questão assim, Rodrigo, porque as minas também nesse momento, né, e até hoje, por incrível que pareça, né, a gente está disputando um lugar na cena, não disputando, mas disputando a possibilidade de existir, de tocar, enfim. Então, acabava que, às vezes, a pessoa que estava tocando na banda também era organizadora do festival, era que fazia o zine, então acabou se formando uma cena feminista mesmo, que era justamente por essa questão de construir um espaço que fosse nosso, né, das mulheres, porque não havia espaço na cena, né? Tanto a questão da Caitlyn Hanna sempre colocar, tipo, meninas para frente no palco, porque elas iam tocar nos espaços mistos e as meninas não conseguiam ver os shows, né? Ou porque a roda era muito violenta, ou porque os caras estavam sempre na frente. Então, acho que também tem essa questão de construir os próprios espaços. Bom, e aí também tem uma questão que eu acabei não falando antes, mas que enquanto, né, as bandas gays, eu acho que estavam fazendo essa coisa das performances mais com humor, eu acho que a forma de resistência das bandas lésbicas também era não seguir o padrão de feminilidade, né? Então, embora a gente conheça as bandas que acabavam seguindo esse padrão, existiam muitas outras também que estavam desafiando a norma simplesmente por serem, né, um estereótipo mais butch ali em cima do palco. Aquilo é o enfrentamento também, né, que a gente vive. É como se, pelo simples fato de ser mulher, você já tivesse uma primeira barreira para vencer, né? Sim, que você só vai ser aceita se você tiver um determinado padrão de feminilidade ali e de beleza até hoje, né? Por incrível que pareça, Brasil. Brasil. Mas faz muito sentido isso, Bruna, que você falou. Eu acho que até porque a cena, por exemplo, a cena que eu cresci, né, era majoritariamente hétero masculina, né? E é fato que uma coisa que ficou bem latente assim com o passar dos anos é que os homens pelos homens, eles não precisavam questionar nada, né? Eles não precisavam mudar nenhum tipo de comportamento. Na verdade, eles tinham sido os formadores de como esse comportamento ele deveria ser, né? Mesmo que a gente fale indiretamente aí sobre cartilha, é uma espécie de regra de conduta que a gente vai assumindo por osmose, e talvez por isso que a própria parte da coletividade dos homens gays, eu vendo de fora, assim, né, e comparando também com a relação das minas e tal,
mesmo isso é diferente, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente ainda está dentro daquele mesmo modelo, sendo homem, né? De uma forma ou de outra. Então, assim, é como se tivesse, sim, esse desafio também de vencer barreira, né? Esse desafio comportamental, né? Em vários aspectos, mas, ao mesmo tempo, ele faz parte de um cenário já pertencente ali, né? Uhum. Então, acho curioso isso, assim. Não sei se tem a ver também com essa questão de sororidade, essa relação de empatia, talvez uma abertura de construção cultural mesmo da mulher enquanto o que é feminilidade para a mulher e o quanto ela precisa conviver com isso, né? Isso tô tudo falando assim da minha cabeça, gente. Desculpa se eu tiver se eu tiver metendo o bedelho onde não me convém, mas me parece bem diferente, assim, por uma questão de construção cultural mesmo, de gênero mesmo, né, das pré-definições de gênero que, inclusive, a teoria queer vem para quebrar, né. Assim, acho vendo de fora, assim, né, tipo, e vendo os festivais, e vendo as iniciativas, eu admiro muito, acho muito legal, assim. Acho que o futuro é queer e feminino, com certeza. E no Brasil, a gente falou bastante dos anos 90 lá fora, mas aqui no Brasil já tinha uma movimentação relevante, né? Nos anos 90. O que a gente Sim. já tinha aqui? Eu acho que os dois principais nomes, né, que assim, tem muita coisa também que a gente não ficou sabendo, né, que aconteceu, mas acho que não tem como não falar Bulimia, né, de Brasília e Dominatrix de São Paulo, acho que para mim são as principais referências, assim, né. Com certeza. Tinha o Biggs também, né, ali Uhum. para 95, 96. Mas, nossa, Bulimia Dominatrix, demais, assim, né? Precursoras mesmo, assim, tipo do Riot Girl no Brasil mesmo, né? Sim, porque quando a gente entrar nos anos 2000, acho que daí já tem uma nova leva de bandas, né, mas dos anos 90 são as duas que eu consigo lembrar, assim. Uhum. E banda dos caras, algum cara gay, havia essa mobilização por parte dos caras também, chegou nos anos 90, ou isso também só nos anos 2000, começo dos anos 2000, começa a tomar forma? Cara, eu fui até consultar o Mamá para poder tirar essa dúvida, assim, né? Para quem não sabe, é um homem gay, um amigo meu que toca no Teu Pai Já Sabe, é vocalista, né? E ele tá envolvido com punk desde o final dos anos 80. Então, eu fui ver isso com ele, né? Porque me faltava um pouco mesmo das nossas conversas, assim, me faltava uma memória, assim, né? Do que estava acontecendo nos anos 90, assim, com relação a isso, né? Tipo, o que os homens gays estavam fazendo e tudo mais. Parece que não existe bem uma movimentação, assim, por assim dizer, né? Acho que homens gays estavam ali, com certeza, inseridos na cena e talvez inseridos até num contexto mais fora do hardcore, assim, dentro do rock, assim, do punk, né? Mas não muito, assim, sabe? Não, assim, se Mamá já não tinha essa lembrança, então eu realmente fiquei zerado, assim, né? Tipo, eu não tenho, assim, esse histórico. E se alguém souber, inclusive, me contacta e me conta, porque eu sou bem curioso com relação a isso, mas eu mesmo desconheço. Então, Chupô, eu lembrei agora que no último episódio que eu gravei com a Elaine, vasculhando alguns documentos mais vinculados ao anarcopunk, tinha um documento que eu acho muito emblemático, que é um flyer. O nome do flyer, o nome do show é Show Anti-Homofobia. E o flyer são dois caras se beijando, e tocou, sei lá, Personal Choice, Clearheads, tocou uma par de banda meio que dessa cena estreia de anarcopunk. E é interessante que é um show de 93 em Guarulhos. E Que essa, demais. essa é a chamada, basicamente. No começo dos anos 90, na periferia de São Paulo, uma cidade desgraçada da periferia do capitalismo, estava acontecendo um show intitulado Show Anti-Homofobia, com dois caras se beijando no flyer. Tem esse elemento documental, e tem um outro que já é mais para o começo dos anos 2000, que é a primeira marcha LGBT. Inclusive, eu posso estar atropelando vocês com esse dado, desculpem se eu estiver fazendo isso, mas a primeira marcha, a Parada Gay de São Paulo, foi o movimento anarcopunk junto da comunidade LGBT que articulou, né, toda essa Uhum. movimentação. Então, acho que tinha, sem contar uma coisa meio performática dos caras anarcopunks, que eu lembro de ter relato, se eu não me engano, numa história oral do anarcopunk, tem na Vice esse dossiê, uma história oral do anarcopunk em São Paulo, que tem alguns relatos de uma tensão entre gerações, que os punks dos anos 80 odiavam os anarcopunks, principalmente
pelo fato deles lidarem com a sexualidade a partir de um outro lugar. Então os caras se cumprimentavam com um selinho, com um beijo no rosto, usavam saia. Então tinha esse aspecto nos anos 90 também, inclusive que suscitava uma tensão de gerações de punks ali, que eu acho que é um dado Que interessante. demais. Uhum. Muito legal. Não sabia mesmo, mano. Muito massa. Mas agora, dado de banda, de uma figura específica que tem articulado zine em torno dessas coisas, eu já não sei. O que tem de registro mesmo, a partir de entrevista e desse dossiê, procurem esse dossiê, Uma História Oral da Narcopunk São Paulo, que tem várias falas que trazem a questão da sexualidade como uma temática central nos debates, os caras usarem saia e coisas do tipo. Já era presente ali em 93, 94, 95. Bem massa isso, muito massa mesmo. E, inclusive, a gente fala tanto de Estados Unidos, né? Mas talvez tudo existindo ali no paralelo, né? Com certeza. Que os caras tinham recursos para registrar, basicamente, né? Caro ouvinte, você está ouvindo agora o terceiro bloco do podcast e eu quero te informar que, na verdade, já rolou uma conversa de quase 40 minutos que não foi gravada. E primeiro pedir desculpa para a Bruna e por ter tomado 40 minutos da vida dele sem registro, mas serviu para a gente trocar, né, aqui nos bastidores. Então, eu queria pedir essa desculpa em público e também anunciar que ano que vem, provavelmente, pode ser que saia uma campanha aí de apoia-se. Se você quer que eu tenha um Zoom, que tenha essa retaguarda aí para não acontecer o que aconteceu agora, você pode, em 2021, daqui a alguns dias, conferir o Apoia-se e ajudar a gente a ter um podcast tecnicamente melhor. O que a gente discutiu alguns minutos atrás, antes da conversa ser interrompida pelo fato da gente não ter gravado, era o desdobramento de toda esse fenômeno político-musical no Brasil a partir dos anos 2000. E a minha pergunta foi para o Chopô e para a Bruna, como que eles foram influenciados e viram o desdobramento de todo esse cenário queer punk, queercore no Brasil nos anos 2000? Então, eu tomei contato com o feminismo através do Riot Girl, né? Então, essas bandas todas que a gente citou foram as bandas que mudaram a minha vida, entre outras, né, também, e que eu ouvi e vi que elas estavam falando exatamente coisas que eu sentia e incômodos que eu tinha com 14 anos, e descobri que o nome disso era feminismo. E a partir daí, né, eu fui tocar em banda, organizar festival, entre outras coisas. E aí eu acho que é legal citar também as bandas brasileiras dos anos 2000 também, que foram super importantes, né, o Pulso de Brasília, a Berta Lutz de BH, Anticorpos, Santa Claus aqui de São Paulo, né, que a gente viveu aí um novo boom de bandas feministas influenciadas pelo Riot e também pelo queer, né, que como a gente falou, estava tudo muito interligado. E aí, como eu disse no bloco anterior, contei várias fofocas, tá, gente, que eu não vou repetir. Mas em 2005 eu era uma jovem, morava em Juiz de Fora e vim para cá para o Lady Fest, e que tinha como tema é menino ou menina, o gênero torturando a nossa identidade. Então, eu acho que, apesar da gente não usar, né, o termo queer naquela época, e a gente está bastante focada ainda num feminismo, num movimento focado nas mulheres, e mulheres cis, basicamente, a gente já estava discutindo o gênero naquela época, né, e a questão do padrão de feminilidade, né, aquilo já estava tudo ali muito forte, né, a questão do termo dyke, que para mim eu fui conhecer também a partir dessa vivência aqui, que, né, também é uma ressignificação do termo sapatão. Então, acho que a gente já tinha bastante elementos queer nessa época, né. E aí, em 2007, eu comecei a organizar o festival em Juiz de Fora. E aí, em 2010, eu mudei para São Paulo e aí comecei a ter contato também com outros festivais mais voltados para essa temática queer daqui, como os eventos que aconteciam no Espaço Impróprio, né, o Festival Queers and Queens, e uma série de outros eventos que começaram a acontecer mais recentemente, organizados aí pela Nath do Bioma, entre outras pessoas, que é o Dyke Fest, a Resistência Transviada, o Desviantes, que são festivais que já têm mais essa pegada queer, também como uma tentativa
de não focar exclusivamente nas mulheres cis, né? A gente já, quer dizer, o Deckfest sim, nas mulheres cis ou não, mas nas mulheres lésbicas, mas o Resistência Transviada e o Desviantes já tem essa pegada mais ampla, e o No Gods, No Masters também, que é o festival da galera que era do Espaço Impróprio, que também é uma referência, né? E aí a gente vê bandas hoje em dia também super atuantes também, como Tuíra, do Rio, Bioma e Sapataria aqui de São Paulo, né? E acho que é isso. A gente tem uma coisa em comum aí, que foi ter o espaço impróprio de alguma forma na nossa vida, né? E as pessoas envolvidas e tal. Bom, eu vim de um cenário do skate, né? Tipo, quando eu era moleque, andava de skate, alguns amigos começaram a ouvir hardcore e punk, mas durante bastante tempo eu fiz parte de um cenário majoritariamente masculino, hétero, né? Talvez na época fosse inclusive o maior cenário de hardcore punk, isso em São Paulo, né? Eu comecei a ter um pouco assim, né, de contato, assim, né, tipo, com queer, justamente por conta do espaço impróprio, né? E também em paralelo, eu sabia da existência do Verdurada, né? Já tinha ido em alguns poucos festivais, assim. E eu sabia que tinha tocado no festival, se eu não me engano, de 2002, 2003, o Política e Purpurina, né, que é uma banda do Mamá, do Teu Pai Já Sabe, tudo mais, que enfim, era uma banda de hardcore, assim, que já falava abertamente sobre sexualidade, sobre ser gay e tudo mais, e por mais que eu não tivesse conhecido o pessoal na época, aquilo já criou uma identidade comigo, assim, né? Eu vou contar uma fofoca, vou resgatar uma, né? Porque eu acho que essa vale. eu, eu me sentia meio deslocado, assim, enquanto homem gay, que estava se assumindo ali para os 16, 17 anos. Eu sentia que ser gay era diferente, de alguma forma, ou me fazer viver uma vida paralela do hardcore punk, né? Eu namorava um cara que era mais velho do que eu, que me apresentou, tipo, uma série de coisas de música eletrônica, Arrigo Barnabé, Patife Band. O primeiro contato que eu tive com essas bandas foi com ele, né? E com esses musicistas e tal, mas em paralelo tinha o hardcore e o punk, mas não necessariamente eles se completavam ali, é como se eu fizesse um pouco de parte de cada coisa, assim, né? E o Espaço Próprio veio bastante para consolidar isso, né? Tipo, numa identidade, assim. Eu também, junto com essa galera do Impróprio, eu fiz o Queer Fest, né? Nós fizemos o Queer Fest. Foram 2 edições, se não me falha a memória, em 2007 e 2008, né? E a proposta era trazer o acervo LGBTQ como um todo, assim, através tanto do hardcore e do punk, como do funk, como através de conversas sobre determinados temas, ou através de zine e tudo mais. Eu acho que isso foi bem importante para mim, assim, né, enquanto homem gay e pessoa LGBTQ, né, e foi nessa época que eu conheci bastante sobre os filmes do Bruce LaBruce, né, sobre coletivos artísticos queer no Brasil, né, sobre tipos de performance marginal, pornô terrorista, né, e cheguei a participar, né, com o Nerds Attack, que foi uma banda pro-gay também que eu tive a partir de 2006, né? Participei de um festival em Salvador, que é o Queer Punk e Queer Funk, e aí fazendo um paralelo aí com o No Gods No Masters, né, que é de algumas pessoas que eram do Espaço Impróprio também na época. Eles têm no site deles o zine disponível para baixar, né, desse festival de Salvador, até hoje eles têm. E claro, também vieram outras várias bandas, assim, né, tipo, eu cheguei a ver um show do Gale Hazard, que é outra banda que o Mamá e o pessoal de Curitiba teve também. Foi meu primeiro contato com outros homens gays também. Existia uma comunidade no Orkut que chamava Queercore, a gente conversava por lá. Então, eu fui criando bastante dessa identidade, assim, por parte dessa, entre aspas, dessa formação coletiva, né? Acho que todos nós aprendemos bastante juntos, assim. E acho que foi isso, assim, né? Tipo, aqui em Belo Horizonte
eu tive pouco contato com a cena punk, na verdade eu organizei show e tudo mais, fui a alguns shows também, mas eu acabei me envolvendo mais com outras cenas aqui que eu acho tão punk e tão queer quanto, assim, né? Os rolês do duelo de Vogue, né? Tipo Vogue Fever, a Dengue, né? As festas de música eletrônica, que por vários motivos, né? Tipo, tanto por ocupação de espaço público, quanto por um preço de ingresso acessível, quanto por permitir entrada gratuita para homens e mulheres trans, eu acho que tem várias características que fazem esse cenário, dentro do meu consciente hoje em dia, né, tão punk quanto, e trabalhado de uma forma diferente, mas ainda assim de pertencimento e de aceitação e de mudança de uma série de paradigmas sociais que a gente tem. É isso, animal. Ouvinte, você ficou com um resumão da última conversa que não foi gravada, mas saiba que é tão rica quanto. Conseguimos, hein, Bruna? Conseguimos fazer um resumo da vida. Eu acho que a gente pode encaminhar para as considerações finais. Já é tarde e, enfim, a gente precisa descansar. Mas a conversa foi animal. Gostei muito de ter vocês aqui, apesar da precariedade aqui do processo. Foi animal, foi rico. E eu só tenho a agradecer. Se vocês quiserem deixar algum recado, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Esse tempo é de vocês. Bom, primeiramente, Rodrigo, obrigado pela participação. Já era fã do podcast, né? Agora, acho que foi muito rico e um desafio ter participado, né? Com tanta história e tanta coisa que a gente não tem propriedade exatamente para falar, né? Sobre tantos anos assim de construção do meio LGBT e desse envolvimento do hardcore do punk. É realmente uma missão muito difícil e já queria pedir desculpa caso eu tenha falado demais também, porque, enfim, né, a gente vai levantando coisas, às vezes interfere no espaço do outro, mas com certeza não foi meu objetivo, assim, eu falei mais como curioso mesmo. E aí queria agradecer também Felipe Arruda, né, que fez esse contato com a maravilhosa da Bruna, e queria só deixar um livro, né, que o próprio Felipe me passou e que infelizmente não deu tempo de eu ler antes de participar do podcast, mas que é um livro do João Silvério Trevisan, que chama Devassos no Paraíso. Ele está na 4ª ou na 5ª edição, né? E a ideia desse livro é retratar a homossexualidade no Brasil, né? Tipo, da colônia à atualidade, ele cita no título aqui, né? E João Silvério, ele é um dramaturgo, né, escritor e tudo mais, que é bastante defensor, assim, do meio LGBT como um todo, assim. Confesso que eu dei uma folheada, achei algumas coisas bem interessantes, acho que é uma construção histórica mais voltada para o meio LGBTQ do que necessariamente para a parte do envolvimento com hardcore e com punk, mas ainda assim, pelo pouquinho que eu li aqui, eu já achei uma leitura muito rica e eu acho que vale para todo mundo. E acho que é isso. Bom, queria agradecer aí, Rodrigo, pelo espaço, Chopô pela indicação, Felipe do Teu Pai Já Sabe, queria mandar um beijo para todas as bandas citadas. Pedir desculpa também caso eu tenha falado alguma besteira, porque, enfim, é um tema complexo, né, um desafio estar aqui falando sobre esse assunto, mas acho que é isso, né, eu topei falar a partir das minhas experiências também, que é o que a gente constrói, né, no dia a dia. E aproveitar para indicar também um documentário que eu assisti essa semana, que chama Queercore: How to Punk a Revolution. Não tem o título em português aqui, mas está no YouTube. Se vocês puderem procurar, recomendo, que fala bastante sobre essa cena. E aproveitar só para fazer um merchanzinho, que a Raiz vai lançar um clipe ainda esse mês, então quem puder acompanhar nossas redes, a gente vai lançar um clipe da música que chama A Soma de Todos os Medos. Eu acho que talvez algumas pessoas que estão ouvindo possam se identificar. Legal. Obrigado por repetirem todas as falas. É isso. Valeu também a quem está nos escutando agora. Compartilhe esse podcast com quem você acha que possa ser um possível interessado. E escute até o final sempre. Certo? Valeu, gente. Boa noite para vocês. Valeu, boa noite. Valeu!